Olá, meu nome é Sandra Tir, psicoterapeuta na área de constelações sistêmicas e hoje eu vou tratar de dois assuntos. Um assunto que são os pactos e outro que são os segredos de família. O que seriam os pactos? Os pactos são tudo aquilo em que a minha ancestralidade ou eu compactuei, ou eu me liguei, ou eu firmei um propósito junto. Então depois eu não quero mais aquilo. Eu vi que aquilo terminou. Mas se a outra parte ainda está ligada ou alguma coisa que foi compactuado ainda está ligado a isso, então eu carrego o peso desse pacto. E através das constelações nós conseguimos trabalhar a dissolução desses pactos. E ainda falando dos pactos, por exemplo, o sobrenome que você carrega. Se algum ancestral compactuou algo, por exemplo, alguma coisa ligada a terras, e você ainda vive sobre aquelas terras, de alguma forma você está ainda compactuado com aquilo que foi firmado anteriormente. E isso pode ser uma coisa benéfica, como às vezes podem ter problemas. E outra coisa são os segredos de família. Às vezes uma constelação, quando a gente está olhando para um campo, né, onde os representantes estão ali, e a gente está vendo o tema que a pessoa trouxe, o problema que ela está enfrentando, enfim, aí às vezes parece que aquela constelação ela não anda, ela é trancada, as coisas elas não ficam claras para a pessoa e nem para o constelador, parece que tudo está obscuro. Aí, quando se coloca um representante que represente o segredo em relação a um determinado lugar dentro do campo, algo se dissolve, algo fica claro e tudo muito leve. Então, quando existe um segredo dentro de um sistema, ou de um sistema familiar, ou de um sistema empresarial, ou dentro de uma questão judicial, qualquer segredo que existe entre duas partes, isso não está claro, isso interfere ainda na pessoa que está olhando para determinado problema, então isso é pesado para a pessoa que está constelando, porque isso muitas vezes não fica claro o que é esse segredo, o que aconteceu ali, porque isso é uma coisa daquelas pessoas, só que aquelas pessoas elas ficaram segurando uma coisa que também era pesadíssima para elas. E no momento em que a nível de alma a gente olha para aquelas pessoas e elas conseguem sistemicamente abrir que algo aconteceu ali, então o sistema é liberado. As coisas elas ficam mais leves sistemicamente. E por exemplo, o pai tem uma família extraconjugal, extra-casamento, que ele esconde. E no momento e aquilo ele carrega consigo como um peso, uma coisa pesada dentro dele. E quando ele consegue contar, ele se libera desse peso, todas as pessoas envolvidas com isso se liberam disso. Todos podem tomar uma outra decisão em relação àquilo. Mas enquanto que as pessoas elas não estão sabendo, elas estão sentindo um desconforto que elas nem sabem que desconforto é esse. E quando isso vem à tona, depois de um tempo, parece que algo fica mais leve. Nós, a nível de alma, nós sabemos tudo, mas não significa que nós sabemos os fatos em si. Mas a memória, o registro disso, está em nós sistemicamente. Por exemplo, se houve algum assassinato na família e aquilo ficou entre duas pessoas, aquilo ficou escondido entre duas pessoas. Aquelas duas pessoas, elas carregam algo que é pesado para elas. E as demais pessoas, a nível de alma, elas percebem isso. Por exemplo, filho abortado.
E se por acaso isso ficou em segredo para o pai da criança? A mãe tomou a decisão sozinha. Os filhos que vêm depois, eles tomam a dor disso, a nível inconsciente. Só que daí parece que algo falta na vida deles e não tem nem noção do que é. Então é um segredo que a mãe guardou para ela. Existem outros tipos de segredos entre casais ancestrais ou entre irmãos da minha ancestralidade que podem ter escondido algo. Nas constelações nunca vai se saber o que é, mas o que vai se ajudar sistemicamente a trabalhar é o peso que aquele segredo causou no sistema e que perpetua nas gerações seguintes. Ou na vida da pessoa em si. E muitas vezes se coloca o segredo e aí algo fica muito suave, muito claro, muito limpo, muito integrado. E aí se percebe sim que ali teve algo que não pôde ser falado naquele momento, algo que ficou para aquelas pessoas. E aí que sistemicamente prejudicou as demais pessoas.